Olá, meus amigos, muita paz nos seus corações, que a paz do nosso querido Mestre seja conosco nesse instante, iluminando vossas casas, vossas vidas, vossos corações. Tudo bem com todos? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria, a convite dos nossos amigos da Casa de Tio Ormindo, né? Essa casa maravilhosa que nos acolhe sempre, que nos traz temas interessantes para abordagem dentro do nosso movimento espírita. E o tema de hoje não poderia ser de outra forma, né? Interessantíssimo. O que muda na nossa vida o fato de sermos espíritas? Olha que legal, não é bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que significa ser espírita no mundo atual. Quando o Espiritismo surge no século XIX, ele surge em meio a uma grande alquimia ideológica, vamos chamar assim. Talvez seja essa uma boa expressão. Porque haviam ali pedaços de todos os tipos de pensamento que estavam tentando se miscuir um no outro para fazer emergir dali um pensamento síntese. Mas claro que toda vez que as forças do pensamento estão em disputa, é natural que hajam as tendências a que um puxe mais para um lado, o outro para o outro. Vocês sabem como é que isso funciona. Lá no século XIX você tem o pensamento positivista, tem um pensamento, consequentemente, o pensamento do materialismo, aonde a visão única e exclusiva é a matéria e toda a sua expressão. Do outro lado, o espiritualismo, que já existia e que já estava ganhando corpo e força através de um movimento de racionalidade. Alguns filósofos, alguns pensadores que entendiam a transcendência do ser, já traziam aspectos de uma psicologia, de um humanismo a ser entendido, compreendido e pesquisado, por que não? E isso tudo buscando essa construção daquilo que vai ser a transpessoalidade, que só vai acontecer na segunda metade do século XX, mas que começa por ali os movimentos da ideologia ou das ideologias que haviam naquele lugar, naquele espaço. Allan Kardec era um homem muito reservado e um homem muito seguro da sua ciência. Ele não era uma pessoa dada às euforias de um determinado pensamento que fosse, de certa forma, lhe tirar aquilo que ele chamava de o aspecto positivo da vida. É bom fazer uma diferença aí entre o positivismo de Augusto Comte e aquilo que era chamado de pensamento positivo, que o pensamento positivo era um pensamento que exigia comprovação, que exigia certeza, que exigia a busca pela verdade. O positivismo era a negação de tudo que não fosse real, tudo que não fosse capaz de ser medido, tudo que não fosse capaz de ser colocado ali como uma necessidade, uma percepção, uma ferramenta para o homem. Então, nesse contexto, Allan Kardec não era positivista, como algumas pessoas pensam, mas ele era positivo, no sentido de que ele gostava de ver as coisas sendo provadas. E nesse contexto, nessa realidade, ele foi apresentado por volta aí do ano de 1854 à doutrina espírita. E lá nesse momento, ele não tinha um nome doutrina espírita, não se chamava espiritismo, mas os fundamentos estavam ali sendo apresentados através das mesas girantes e dos fenômenos espirituais que estavam acontecendo em todos os lugares, já na Europa naquela época, começa nos Estados Unidos, alguns anos antes, no final da década de 40, depois que vai acontecer ali na Europa, chega na França e ele é convidado para participar de uma reunião de mesas girantes. Ele não topa, porque ele não podia compreender algo além da física, que pudesse estar explicando ali os fenômenos. Tanto que ele, como era estudante do magnetismo já há muitos anos, ele dizia, não, eu sei o que é. Isso é a transfusão da energia magnética
aqui em cima da mesa, as mãos sendo colocadas, que estão sendo colocadas para produzir esses efeitos e tal. Então, quando Allan Kardec ele resolve fazer isso já no ano de 1855, ele toma um susto, porque havia ali uma demonstração cabal de que algo além do racional puro estava sendo colocado, estava sendo apresentado. Um novo mundo e, consequentemente, uma nova ciência. A ciência no sentido do saber, né? Do campo do saber. E claro que para que você possa explorar um campo novo do saber, é preciso que se criem métodos, que se tenham ferramentas, que se tenham instrumentos, mecanismos de apuração da verdade. E nesse momento ele ainda não dispõe desses mecanismos, embora ele tenha, por ser um polímata, um homem muito culto, um homem que estudou em Verdun, que foi aluno de Pestalozzi, que tinha toda uma formação da pesquisa, da metodologia da pesquisa, como professor, como pedagogo. Ele começa a elaborar um método a partir das suas visitas às reuniões que aconteciam com regularidade na casa da senhora de Plana-Maison, na casa das garotas da família Baudin. Ele fazia essas incursões, levando um fato novo àquelas reuniões que era a inteligência de Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, ele é esse homem espetacular que vai levar múltiplos idiomas para as perguntas, vai conversar em diversos idiomas com os espíritos, vai falar sobre as ciências de um modo geral. E os médiuns eram mulheres, meninas novas de 15, 16 anos e que não tinham estudo, não tinham capacidade de compreender nada daquilo. Para algumas pessoas que viviam do lado de fora ali, os fenômenos que estavam acontecendo desde Hydesville, lá em Nova York, aqueles fenômenos eram motivo da curiosidade, motivo dos salões cheios, como ainda se você chegar em alguns lugares de cultura anglo-saxônica, você vai encontrar ainda teatros lotados de pessoas para verem manifestações chamadas espirituais. Mas nesse caso, especificamente naquele tempo, ele não queria se dar esse papel de apenas chegar lá e fazer perguntas tolas, né? Quantos anos eu tenho, como é o nome da minha mulher e esse tipo de coisa. E ele começou então a fazer perguntas a respeito do mundo espiritual. Ele dizia, agora chegou a oportunidade de saber como eles vivem. Já que é inconteste a presença dos espíritos, já que não há dúvida de que existe uma vida, uma consciência extrafísica, eu vou agora explorar esse mundo e vou trazer aquilo que ele chamou de ciência filosófica ou filosofia científica para o conhecimento da sociedade. O grande trabalho de Allan Kardec foi esse. Foi de tentar pegar todo aquele arsenal de conhecimento e dar a ele uma substância, uma solidez, que ele pudesse se sustentar ao longo do tempo sem decair, como acontece até hoje. Pessoas podem dizer, porque o espiritismo não é filosofia. Gente, é muita. Não é pouca, não. Porque Kardec não está no mainstream dos filósofos. Porque realmente não tiveram oportunidade ainda de entender que as questões mais fundamentais da filosofia, de onde eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o sentido da vida, etc., podem ser explicadas ou podem ter explicação na continuidade da vida após a vida. Podem ser explicadas pela alma que passa pelas reencarnações a partir de um processo de evolução e que as respostas podem ser dadas de maneira muito mais evidentes e contundentes. A filosofia pergunta, faz perguntas inteligentes à vida, à realidade, tenta sair da caixa, tenta sair dos modelos. Então, nada mais interessante do que saia do modelo da matéria e pense na possibilidade da transcendência, e aí há um mundo enorme de possibilidades da compreensão da vida a partir da filosofia espírita. Assim também a ciência, porque há método, inclusive, na investigação dos fenômenos por ele elaborados. Ele vai fazer uma ciência de experimentação, uma ciência de observação. Ele vai fazer com que aquela manifestação responda daquela maneira e, com isso, ele consegue fazer com que haja aí o surgimento de determinados conhecimentos que eram desconhecidos, que estavam ocultos à humanidade, por isso ele vai chamar de revelação.
ele vai dizer da revelação porque foi uma revelação. Os espíritos vieram dizer como é que funcionava o lado de lá. E isso, claro, gerou na época muita animação, sobretudo por parte de pessoas pobres. Porque Kardec escreveu um livro simples, né, de uma filosofia acessível a qualquer pessoa, compreensão simples, para que não houvesse dificuldade. E aqueles que eram os operários, que trabalhavam muito nas fábricas, muito tempo, que ficavam muito tempo na fábrica, eles adoraram aquela ideia de que você pode voltar depois. Ah, eu posso ter outra chance? Ah, quer dizer que eu posso voltar depois e ser outra pessoa? Eu não vou ter essa vida desgramada, essa vida miserável que eu tenho normalmente? Eu vou ter outra vida? Ah, que legal, que bom, que maravilha, né? E com isso eles conseguiram realmente formar um time muito grande de pessoas que começaram a ler os livros de Kardec e se encantavam com aquilo lá. E pessoas cultas, pessoas de letras, pessoas formadas, bons pensadores da época, homens de uma moral elevada, começaram então a ver o sentido e o significado da existência a partir da perspectiva do espírito. No Brasil não foi diferente. No Brasil, quando o espiritismo chega no final do século XIX, meados para o final do século XIX, nós vamos ter aí alguns expoentes do pensamento espírita construindo esta realidade da experimentação científica, a continuidade da experimentação científica, mas também abrindo espaço para que houvesse aí a entrada de uma outra forma de estar no movimento espírita, que seria através daquilo que foi chamado de religião, a religião espírita. Algo que emerge do fato de que Allan Kardec, no ano de 1864, escreve lá o Evangelho segundo o Espiritismo. No ano de 1865, ele escreveu O Céu e o Inferno. E no ano de 1868, ele escreve A Gênese, Milagres e Predições do Evangelho. 3 livros falando a respeito de assuntos especificamente ligados à religião. E isso no Brasil ganhou uma conotação muito grande, ganhou um espaço muito grande, sobretudo porque houve a inserção de outras linhas de pensamento, resgatando pensamentos da igreja passada a respeito, por exemplo, da natureza do corpo de Jesus e da sua integridade como um ser divino ou como um ser humano, e Jesus um ser especial ou um ser comum. Essa discussão, que é uma discussão milenar da igreja, de Ário e Atanásio, lá de fundo, lá de trás, essa é uma discussão que retorna a partir das camisas do rustanguismo, a partir das camisas do espiritismo cristão, que começa a acontecer no Brasil com a bandeira da caridade, com a bandeira de Jesus, com a bandeira de Ismael, com a bandeira de muitas desses pleitos trazidos, fazendo com que o espiritismo realmente começasse a aparecer e ganhar adeptos no Brasil, sobretudo a partir do fato de que o espiritismo era uma religião cristã e que trazia muitos dos elementos da religião, do cristianismo, para dentro da sua praxis, para dentro dos seus centros, para dentro do seu entendimento. Claro que isso não podia ser diferente, até porque quando Allan Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que já pisou na face da Terra, a resposta é Jesus. E Allan Kardec ainda diz que Jesus era o modelo máximo possível a ser aspirado por um homem vivendo no planeta Terra. De outras palavras, ele quer dizer que no processo evolutivo um ser humano pode chegar a um nível espiritual que tinha Jesus. Isso, claro, que dentro de um modelo teológico tradicional, dentro do modelo de uma teologia tradicional, isso é inadmissível. Afinal de contas, Jesus é o Filho unigênito do Pai. Jesus é um ser especial. Jesus é uma emanação do próprio ser divino que veio à Terra para iluminar e sofrer e morrer para que na sua morte nós tivéssemos a redenção dos nossos pecados. Algumas coisas ainda cravadas desde o tempo de Paulo de Tarso, o verdadeiro de Damasco, ele traz essa ideia de que a ressurreição de Jesus foi um fato que marca o sentido de toda uma fé, e dessa forma a religião espírita ela ganha realmente uma força muito grande no Brasil, com pessoas até que tenham muito mais ligações com a religião católica do que necessariamente com o pensamento filosófico, científico dos espíritos e da imortalidade da alma. A espécie de uma religião cristã
incluindo os espíritos e a reencarnação, ganha força e se espalha pelo país até o ponto de nós termos aí algumas ramificações do pensamento espírita brasileiro justamente em função disso. Lá, principalmente no início do século XX, isso virou um cisma grande, assunto até que foi para os bastidores da justiça, mas que graças a Deus parece que agora, depois de passados aí quase 200 anos do trabalho de Allan Kardec, nós vamos ver já o assentamento de um entendimento a respeito da doutrina que começa a entender o verdadeiro sentido da entrada do Evangelho no pensamento espírita e, de certa maneira, diminuir um pouco a pressão dos grupos que pensam no espiritismo mais como ciência e filosofia do que como religião e vice-versa. Mas, para além dessas discussões que são humanas, né, afinal de contas, conforme Leon Denis também vai afirmar, o espiritismo será o que os homens fizerem dele, nós podemos pensar que temos aí um campo grande para poder fazer a pergunta, será que foi isso que Allan Kardec pensou mesmo? O que Allan Kardec quis dizer quando ele nos trouxe esses dois ambientes, a ciência, a filosofia, né, embarcada como razão ou fé raciocinada, e a religião resgatando o cristianismo primitivo. Qual será acontecido a intenção original de Allan Kardec? Nesse pensamento, a gente vai realmente ver que algumas obras que foram editadas estão mais em um lado, mais em outro. Se formos para Hernani Guimarães Andrade, nós vamos ver obras mais científicas. Se formos para Chico Xavier, formos para Divaldo Franco, nós vamos ver obras que têm um cunho. No caso de Divaldo, ele vai trazer a ciência através de Joana. No caso de Chico, ele vai trazer a ciência através de André Luiz e de outros espíritos. E vai trazer a religião através de Emmanuel. Divaldo vai trazer através de Amélia Rodrigues. Enfim, esse contraponto, esses dois lados ofertados de uma abundância, de uma fertilidade plena, né, por esses grandes médiuns, que são as portas do céu na terra, aqui para nós, né, trazendo para nós esses conhecimentos de maneira muito segura, para que nós tivéssemos isso. Então a gente fica pensando, poxa, será que foi isso mesmo que Allan Kardec pensou lá atrás? Bom, vamos enfrentar essa questão, né, pensando da seguinte maneira. Quando o Evangelho nos é dado, ele observa que quando Allan Kardec traz o Evangelho e traz as passagens de Jesus, ele evita trazer algumas passagens, alguns episódios da vida, como os milagres, por exemplo, não foram apresentados, como algumas passagens da vida dele e como algumas situações que estão lá soltas no Evangelho e que ele evitou trazer. Ele trouxe o discurso das bem-aventuranças, um discurso seguro de ordem moral, e a sua questão principal era o que estará no Evangelho não poderá ser questionado, porque é uma moral elevada e uma moral elevada não se discute. Então, dentro desse pensamento, o livro Evangelho segundo o Espiritismo é uma interpretação segura da mensagem contida no Novo Testamento, da mensagem de Jesus, por que não? Agora, para além desta preocupação de Allan Kardec, existe um fator que eu acho que nós podemos pensar. Seria uma perversidade muito grande dizer para o ser humano, você é um espírito imortal, você está aqui evoluindo. A evolução vai pautar o seu pós-vida, o seu mundo espiritual será derivado da qualidade do seu viver na Terra e a sua evolução será derivada da sua capacidade de se livrar dos enroscos que a ignorância e a simplicidade ainda trazem para as nossas vidas. Então, seria uma perversidade se ele fizesse isso e nos largasse aqui uma ideia de causa e consequência sem nos dar uma ferramenta de sorrigimento. O Evangelho é, para a doutrina espírita, um como. Enquanto que o Livro dos Espíritos vai trazer muito de quês, o Livro dos Médiuns, muitos de comos, do ponto de vista de uma praxis de realização de procedimentos para reuniões mediúnicas, nós temos no Evangelho as praxis para a evolução do espírito.
aí começa realmente a coisa a fazer sentido. Porque os Espíritos vão nos trazer, através das interpretações, dos textos que nos são apresentados, como esse texto que é apresentado aqui no capítulo 17 por Allan Kardec, né? No capítulo C de Perfeitos, o item 4, os bons espíritas, né? Nesse capítulo 17 nós temos o homem de bem, nós temos uma série de coisas maravilhosas aqui, inclusive uma passagem muito importante, não é? Além da virtude, dos superiores, que é o homem no mundo. Gosto muito dessa passagem, já falei algumas vezes sobre ela, né? Então, nesses espaços aqui de textos, nós encontramos como podemos elevar nosso espírito à condição de um espírito melhor. Viver e ultrapassar os limites da carne através de um manancial de conhecimento que possa nos auxiliar a sair da condição da simplicidade e ignorância para uma condição de um ser iluminado. Então esse lugar é dado pela possibilidade de acessarmos obras como o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer um mecanismo de despertamento para que nós possamos encontrar, portanto, formas interessantes de caminharmos em direção à nossa própria luz. Agora, se eu for além e trouxer discussões teológicas mal resolvidas da igreja para dentro da discussão, eu começo a fazer algo que a doutrina espírita tentou evitar desde o começo, que é criar a dogmatização do processo do conhecimento. Para que, nesse momento, existe finalidade, por exemplo, no empoderamento ou no endeusamento de determinadas entidades que pousaram aqui na Terra? Para quê? Essa é a minha pergunta. Não é que eles não sejam merecedores, são todos. Jesus, Buda, Krishna, todos esses são maravilhosos, todos são professores das nossas almas. A pergunta é, o objetivo é para fora, no sentido do louvor a essas entidades, ou no sentido de que essas entidades precisam ser introjetadas em cada ser, para que estes seres se tornem dignos de serem professores dessas entidades, ou alunos dessas entidades, melhor dizendo. Então, qual é o sentido verdadeiro? Porque se nós começarmos a transformar o nosso pensamento em um pensamento diretor, orientado para as externalidades, nós começamos a viver o mecanismo da heteronomia, da falta de autonomia, da falta de capacidade do empoderamento pessoal para podermos fazer o nosso próprio processo evolutivo. Então, quem lê a obra de Leon Denis sabe que o que eu estou dizendo faz todo sentido, porque em momento nenhum a ideia é que o espírito se torne um ser dependente de outrem. Ao contrário, um ser sempre autônomo, capaz de fazer o seu levantamento, o seu surgimento e o seu desenvolvimento. Portanto, aí já de cara, dentro do processo da doutrina, uma mudança muito grande em relação à vida cotidiana de um espírita. Porque enquanto um ser humano que vive na Terra em busca da transcendência faz isso através dos instrumentos naturais da transcendência, que são as entidades venerandas, os espíritos superiores, no caso os santos e os deuses, que são ofertados como escadas ou janelas para acesso ao céu, o acesso ao céu. No caso da doutrina espírita, a janela se abre para dentro do ser, uma coisa diferente. O indivíduo é obrigado, ou instado, melhor dizendo, a olhar para dentro de si mesmo. Porque se isso não for feito, não existe espaço de verdadeiras melhoras. Não existe espaço de crescimento verdadeiro enquanto o indivíduo estiver buscando o seu desenvolvimento a partir dos elementos exteriores. De novo, não que eles não sejam merecedores da nossa gratidão e da nossa admiração profunda. Não, isso não, de jeito algum. Mas, nesse momento, nós somos instados a fazermos nós mesmos os nossos caminhos. É por isso que o Dr. Raul Teixeira faz aquela afirmação de que ser espírita não é para quem quer,
É para quem tem coragem, ele até fala de um jeito diferente. É para quem pode. Pode no sentido de já se sentir em condição de sair dos coeiros, sair da infância psicológica do espírito para adquirir a capacidade de assumir o seu próprio protagonismo existencial. Primeira mudança. Existe o espírita, ele é protagonista da sua própria vida. Não bota a culpa em ninguém. Ele sabe que existe nele o germen do anjo e existe nele as faculdades de fazer com que esse germen consiga florescer, consiga se desenvolver, consiga sair dessa caixinha para chegar nas culminâncias do ser, que é, no caso, o ser angelical, destino de todos nós. Se assim não fosse, nós seríamos agraciados por raios de benemerência. O raio caiu na nossa cabeça, nós já somos merecedores do bem. Então, seríamos transformados por uma entidade externa. E aí seríamos obrigados a nos convencer de que, de fato, existe uma certa razão em afirmar que Deus, em verdade, compraz-se do sofrimento dos seus filhos. O que não é absolutamente verdadeiro, mas é uma afirmação feita de forma ordinária, por exemplo, pelos ateus, que afirmam que Deus não tem poder diante do mal, ou se compraz com o mal. Se o raio de força venha de fora e transforma o indivíduo de fora para dentro, enquanto esse indivíduo ele não é transformado por um raio de amor que o transforma em um ser angelical, há uma espécie de prazer mórbido no sofrimento daquele indivíduo. O que não é verdade, né, gente? A gente não pode imaginar que um ser todo amor vá se dar o trabalho de ficar olhando o sofrimento de indivíduos, das suas próprias criaturas, que são emanações dele mesmo. Porque seria um sofrimento lá em cima, no andar de cima, o que não é muito pensar Deus sofrendo, isso não existe na nossa cabeça. Então, nesse contexto, é preciso entender que o espírita ele tem racionalidade no seu processo de pensar, mas isso não o torna um ser frio, o torna um ser aberto e, ao mesmo tempo, um ser prudente, para não se deixar levar por qualquer experiência que o conduza de volta ao mundo dos dogmas e das fantasias da teologia tradicional. Essa é uma mudança. Existem outras. Uma segunda mudança muito importante na nossa vida que acontece com relação ao fato da opção de virarmos espíritas é a presença da morte. Essa realmente é muito importante. Porque a morte, ela sempre foi evitada. A morte sempre foi um assunto que nós não quisemos tocar, que nós não quisemos meter a mão. Por quê? Porque a morte é algo que nos causa repulsa, nos causa, meu Deus, pensar na morte é algo horroroso. Por isso a gente evita falar da morte. O Espiritismo nos convida a inserir a morte como um detalhe da vida. O Espiritismo nos traz a ideia de que sermos realmente engajados no movimento espírita, a visão do espírita em relação à morte, ela é um pouco diferente, porque nós entendemos a morte como uma passagem do espírito de um estado de densidade para um estado de volatilidade. Nós entendemos que o espírito que desenlaça-se da carne, ele cumpriu sua missão, ou ele finalizou aquela combinação espírito-carne, espírito-corpo, e agora ele parte para uma continuidade da sua experiência evolutiva em um outro plano, com outras necessidades e outras faculdades a serem exploradas e desenvolvidas. Por esse motivo, a sensação da perda, ela se torna um tanto quanto diferenciada diante do episódio da morte, que para muitos é ainda algo muito complicado de encarar. Muitas pessoas dizem assim, poxa, mas espírito é frio, chega num cemitério, eles não choram, etc. Chora, gente, e tem que chorar mesmo. Porque uma coisa é você compreender o fenômeno, outra coisa é você ser afetado por ele. E nós somos afetados, sim. Agora, não dá para sentar no chão e ficar rodando que nem um peão me leve junto, porque a gente sabe o que está acontecendo ali.
A gente não foi porque não chegou a hora, vamos chegar a hora a gente vai, mas agora é a hora do outro, então vamos honrar o momento do outro. A vida e a presença da morte é algo que nos liberta do sofrimento da impermanência. É algo que tira de nós aquele sofrimento de todos os dias, de ficarmos preocupados, etc., com isso e aquilo. Conheci amigos espíritas que tiveram, em todo o seu processo de desenlace, tiveram uma outra, quase um êxtase. Porque estavam cientes de todo o processo, do que estava acontecendo, sem medo, sem nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, de que eles iriam cair num grande poço, etc. Então, não, sem dúvida, porque eles estavam conscientes da sua realidade. Então, a morte é algo extremamente importante a ser considerado no pensamento espírita, porque o espírita ele sabe, ele entende o momento do passageiro e do impermanente. Com relação a isso, as coisas da vida também têm significados especiais. O sofrimento que nós experimentamos hoje, sabemos que é a colheita das plantações do passado. Sabemos que muitas vezes são as nossas escolhas que nos levam para os lugares que nos causam dor. E por isso nós temos a consciência de que nós podemos sair daquele lugar, deixando de fazer as coisas que nos levaram até aquele espaço. Abrindo o espaço, abrindo o lugar, abrindo a possibilidade de irmos no fundo do ser que somos para descobrir as causas que nos fizeram seguir por caminhos tão tortuosos e tristes. Isso sim é um pensamento voltado para a certeza de que nós somos espíritos passando por uma fieira da carne em busca da evolução. Se nós não considerássemos isso, nada disso que eu estou falando faz sentido. Mas o espírita sabe que ele é um espírito e que ele está um corpo, ele está uma personagem. E no momento em que esse personagem se despedir do teatro da vida, o espírito segue a sua viagem em direção ao plano, o plano maior, o plano espiritual. Então, esse detalhe do protagonismo da vida, de assumirmos realmente as causas e consequências de tudo que nos acontece, é uma característica do espírito. Mas há também outras coisas que vão para além dessa situação, né? O ressignificar das coisas, dos problemas, etc., faz com que a gente tenha um olhar mais doce, mais leve, e que possamos parar de colocar culpa nos outros para assumirmos aquilo que nós verdadeiramente viemos fazer aqui. Há, para além dessa situação, outras situações que são importantes. Porque o espírita, ele sabe que ele tem ainda resquícios atávicos de vidas passadas e também de coisas que foram construídas ao longo dessa mesma existência e que precisam ser ajustadas em nome das frequências boas do espírito que se liberta em direção ao plano espiritual. Por saber como funciona o desenlace do corpo, por saber como funciona a vida depois da vida, nós temos um compromisso agora. E esse compromisso agora é justamente aquilo que nos convida o Evangelho a fazermos uma busca por valores morais, valores de vida mais elevados. O espírita, ele precisa se compenetrar de que não dá para você viver a experiência de ser protagonista da vida, é espírito que quer construir uma lei muito legal, vivendo no mundo da raiva, do ressentimento, das intrigas, das picuinhas, viver ali brigando um com o outro por causa de um poder. Conversava outro dia com uma amiga a respeito desse assunto, quem me conhece sabe que eu faço isso mesmo. Eu não quero, não assumo nenhum título, nenhuma titulação. Quando me perguntam o que é que eu sou, eu digo, eu sou um palestrante espírita, trabalhador da minha casa que eu trabalho, e lá eu sou o mínimo servidor. Eu não faço nada, além de entrar e fazer o meu trabalho. E não me gabo de nada, sento numa mesa, discuto com a diretoria, a gente participa, a gente faz tudo, mas eu não sou absolutamente nada além de um reles trabalhador da minha casa espírita. As titulações que são colocadas, elas não servem para nada, a não ser para atribuições funcionais, para assinar papéis, para eventualmente ter um compromisso, uma responsabilidade perante um banco, um cartório, coisas da lei. Mas isso não me faz nem um pouco melhor, nem mais sapiente, nem melhor do que ninguém. Eu não estou aqui fazendo promoção, mas quem conhece sabe que eu penso assim. Então, esse tipo de pensamento, ele é expectado, sim,
porque a gente começa a entender que quando a gente se enche, se vangloria de pequenos nadas, a gente se torna com aqueles títeres, sabe? Aqueles títeres que ficam em cima de escudos apoiados por falsos pés e que qualquer hora pode cair no chão e se derrubar, e a pessoa se machuca e fica muito melindrado porque derrubaram o grande, importante, o magnânimo. Não, que bobagem. O espírita sabe que ele não tem que se prender nos cargos, nas titulações, que ele não é melhor do que ninguém. Ele sabe que ele é um espírito imortal igual ao outro. Ele sabe que o outro é tão divino quanto ele. E ele tem que desenvolver um olhar amoroso para primeiro enxergar a Deus, conforme assim o Evangelho nos traz. Enxergar e amar a Deus, ser capaz de enxergar a Deus, apesar de todas as coisas, acima de todas as coisas. Entender Deus de uma forma muito grande, como Deus em tudo, na natureza, em tudo, inclusive em mim e no outro. Porque se eu sou capaz de amar a Deus dessa forma, eu sou capaz de amar a Deus no outro e em mim também, porque Deus é emanação, nós somos emanação de Deus. Se somos emanação de Deus, eu amo a Deus, apesar de todas as coisas, amarei tudo que seja divino, inclusive o outro, inclusive a mim, inimigo, seja lá o que for. Eu terei que desenvolver a minha capacidade amorosa, não pelas aparências do indivíduo do agora, porque eu sei que ele é ignorante, eu sei que eu também sou, eu sei que nós estamos num estado ainda evolutivo, que nós estamos crescendo, que nem criança, aprendendo as coisas, mas eu tenho que ter o olhar indulgente, eu tenho que ter o olhar do perdão, eu tenho que ter o olhar da caridade mesmo, sabe? Do altruísmo, eu tenho que ter a capacidade de ir ao encontro do outro. O nome disso é caridade, amor em ação. Observe, benevolência é vontade de fazer o bem. A indulgência é a capacidade de entender o outro, apesar das cascas, apesar das aparências, apesar do que ele fez. Eu entender o cerne dele e dizer: este cerne é bom, este é um homem divino. E o perdão é a doação total do ser. É a capacidade de doar-se inteiramente, doar-se em todos os aspectos para aquele indivíduo, abrindo a casa mental. A comparação que eu faço é, quando você está num processo de perdoar, a gente abre a porta assim, um puxadinho, deixa a pessoa andando na varanda e diz que perdoou, não deixa entrar mais na casa mental. A verdadeira doação, você abre todas as portas, janelas, tudo, diz: entre na minha casa e faça aqui a sua morada. Isso é perdoar, para que o indivíduo não tenha mais nenhum limite, nem do meu coração, nem da minha mente, para entrar na minha vida e participar da minha existência. É preciso ser forte para fazer isso. É preciso ter coragem para fazer isso. É preciso ter capacidade de entender que o espírito lá na frente vai fazer isso com as mãos para trás, com tanta naturalidade, que ele não terá dificuldade alguma para fazer isso. Nós hoje temos, porque estamos ainda num estágio de aprendizado, de ignorância, que impede que nós possamos exercer o mandato do espírito na carne. Mas a gente vai aprender, né? A gente vai desenvolver isso. O Espiritismo veio para isso, gente. O Espiritismo não veio para nos dar outro Jesus, outro altar, para a gente ficar louvores. Não, isso não. Isso a gente tem muitas igrejas hoje que fazem isso. E quem tiver a necessidade de fazer, que possa fazer ainda. Porque, gente, todas as religiões são lindas, as religiões todas são lindas. Todas são necessárias, porque existem gradações diferentes de espíritos, cada um com a necessidade diferente. Existem espíritos com necessidades de pagamento, ainda de sacrifícios, existem espíritos que têm mais um pouco de já conseguem dizer: não, eu posso assumir uma postura autônoma de ser o guia da minha vida e de honrar essas entidades como espíritos que eu devo com eles ter sintonia, para receber deles as energias grandiosas desses espíritos e poder ter força para superar os obstáculos das minhas existências do agora. Observe como isso é importante. O espírita, ele tem essa consciência, a consciência do desenvolvimento do ser, da elevação do ser, da construção do espírito na carne e não um meles passageiro pelo campo das sensações. O espiritismo não institui, vai dizer Allan Kardec, nenhuma moral nova. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
Quando ele faz essa análise, ele diz assim, existem 3 tipos de pensamento. Existem aqueles que são os curiosos, que são os que se prendem exclusivamente aos fenômenos. Esse ele chama de os maus espíritas. Esses são os espíritas imperfeitos. São aqueles que ainda só acreditam vendo, que querem o tempo inteiro receber cartinha, conversar com o espírito, fazer aqueles processos, dando aso a fascinações de toda espécie, criando aí campos obsessivos sérios. Esses são os espíritas chamados imperfeitos, porque eles só ficaram em uma faceta, na faceta visível, perceptível, positiva do processo. Existem aqueles que estão no meio, que têm já uma certa dose de consciência, mas que são ainda sectários, só se juntam com aqueles que pensam como ele, que gostam das panelinhas, que tem melindres, etc. Esses espíritas que estão aí numa espécie de vou usar uma expressão, uma espécie de limbo, são aqueles que estão ainda já se preparando para dar o salto, mas ainda não estão preparados porque não acreditam. Muitos de nós não acreditamos nessa ideia do espírito, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa ter certeza. Porque se nós acreditássemos nisso com toda a certeza, nossa vida teria que ser obrigatoriamente diferente. Nós, primeiro, não íamos dar tanto valor à raiva, por exemplo, porque a raiva destrói o perispírito. A raiva acaba com o espírito. A raiva é como se você bebesse um copo de veneno espiritual. Então, a gente já ia evitar. Alguém aqui se compraz de pegar uma taça de cicuta e beber livremente? Não, mas no entanto a gente se compraz de ficar se irritando o tempo inteiro com coisas tão pequenas e às vezes inadmissíveis. E é porque a gente não acredita na força do pensamento, na capacidade disso interferir no perispírito, disso causar doença no corpo. A gente não pensa nada disso. A gente acha que isso é coisa de bicho grilo, pensa para lá, bota para lá, não tem a certeza de que realmente isso seja um fato que influencia na minha vida. Se nós tivéssemos essa certeza, não viveríamos assim. O amor seria a mola mestra. O direcionador principal seria a caridade. Porque nós, entendendo isso, construiríamos para nós um verdadeiro lastro de futuro espiritual. Porque, gente, olha, deixa eu falar uma coisa. Para você ficar rico nesse mundo, você depende muito de você e um bocado dos outros. Para você ser bom nesse mundo, só depende de você. Para você evoluir nesse mundo, só depende de uma única pessoa, você. Você não depende do lugar que você nasceu, da casa que você mora, não depende do seu pai, de sua mãe. Você não depende de nada, só depende de uma vontade sua. E pronto. Aí você vai dizer, mas minha vida é tão ruim. Eu sei, talvez seja. Mas também é. Talvez você tenha que ter um pouco mais de sacrifício do que outros. Mas a vontade final, a palavra derradeira é nossa. Nós é que somos quem decidimos. Nós fazemos a escolha. E ninguém mais. Não existe nada nesse mundo que a gente possa conquistar somente pelos nossos esforços. Vai ter sempre alguém que vai ajudar. Mas nesse caso, especificamente, se nós não quisermos fazer, se nós não estivermos com aptidão para fazer, pode aparecer na nossa frente, pode ser colocado na nossa porta, nos nossos pés, que a gente não vai aproveitar. Portanto, é algo que só depende da gente, do nosso desejo. Provém isso de que, por parte assim dizer, material, ciência, somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Então, para que a gente possa ir para além da visão daquilo que seja o fenômeno, é preciso desenvolver uma capacidade de olhos para ver. A prática que o Evangelho nos traz é a prática da sensibilidade, o exercício da sensibilidade, o exercício da amorosidade, que faz com que o indivíduo habilite-se para desenvolver faculdades que não estão normalmente desenvolvidas e com isso ele consiga ir além da mera casca, do mero sofrer, do mero, A gente viu agora, nessa pandemia, quantas e quantas pessoas, colegas nossos, confrades e confreiras, caindo diante da pandemia.
Então, né? Nós temos agora os soldados de pé. Por que de pé? Porque compreendemos os fenômenos naturais da existência. Compreendemos que este vírus faz o seu papel perfeitamente e que nada pode estar distante de uma realidade do que os fatos resultantes das conjunções, dos diversos fatores que pululam na Terra no momento presente, como, por exemplo, as distonias ideológicas, as grandes batalhas de poder que acontecem no mundo hoje, a grande guerra através dos processos de divulgação de notícias e de notícias ruins e da morte, o mercantilismo da morte aí, as pessoas roubando em plena pandemia. Isso é uma coisa horrorosa, isso é coisa de filme, de ficção, acontecendo agora aqui na nossa realidade. Isso tudo nos abala ainda muito, mas nós temos que compreender o momento evolutivo da Terra, o momento evolutivo de cada um, para que isso não nos afete do ponto de vista de destruir a nossa capacidade do nosso próprio soerguimento. Mas há um grau além, né? Que todos nós vamos caminhar em direção a isso. Com a prática, com o exercício, com o convencimento, com a nossa capacidade de compreendermos as coisas elevadas do Espírito, né? Nós seremos tocados, como Allan Kardec nos traz aqui, tocados no coração, né? E com isso, nossa fé, ela torne-se inabalável. A fé no sentido da confiança, e Jesus sempre vai trazer no seu Evangelho o amor a Jesus é trazido como confiança, e que aqui o Evangelho reforça essa ideia da fé inabalável, da confiança não cega, mas da confiança raciocinada. E por isso, haverá o dia em que nós seremos capazes de reconhecermos uns aos outros pela nossa capacidade de transformação moral e pelos esforços que empreenderemos para domar as nossas más inclinações. O verdadeiro espírita que compreende-se espírito, ele precisa ter esta frase na cabeceira da sua cama, no frontispício do seu armário, no espelho do seu banheiro, para que ele possa olhar o tempo inteiro para isso. Domar as suas más inclinações não quer dizer coibi-las, não quer dizer reprimi-las, recalcá-las. Não. Domar significa estar acima delas, ao ponto de que elas possam se submeter à vontade mais alta do Espírito. Porque o Espírito que se subjuga àquelas que são as vontades da criança inferior, do Espírito não amadurecido, esse espírito fragilizado diante de si mesmo dá aso a comportamentos que não são compatíveis com o pensamento elevado do espírito que se vê ou que se deseja em estado de angelitude. Nós precisamos entender que cada pessoa tem o seu estágio evolutivo. Cada pessoa tem o seu momento. O meu momento é esse, os meus defeitos estão acontecendo agora, porque a minha realidade exterior me propiciou externá-los assim. Por isso, no ambiente espírita, nós não podemos estar jamais elevando o nível dos parâmetros, mas ao contrário, abrindo as portas para receber todos os irmãos que estejam em necessidade, ainda mesmo que eles estejam passando por necessidades, por processos seus de elaboração de conteúdos que precisam ser, pelo seu desejo, pela sua vontade, precisam ser elaborados, precisam ser resolvidos. Mas se nós não tivermos a capacidade de acolhê-los, eles vão embora e vão sofrer ainda, porque eles precisam esconder para estar entre nós. Não. Nós temos que ter verdades que libertar. Verdades que libertam. Nós precisamos estar abertos para recebermos uns aos outros de braços abertos, independentemente dos nossos estágios evolutivos, porque sabemos que todos passamos por isso. E vamos nos ajudar. Ajudar um ao outro é ajudar com indulgência e não com cobranças. Ajudar com a benevolência e com a beneficência. Ir ao encontro para agir, para resolver, para ajudar. Materialmente, espiritualmente, psicologicamente, de todas as dimensões possíveis dentro do campo da carne.
Assim também, formando essas comunidades fraternas, nós possamos nos permitir o desenvolvimento de práticas evolutivas importantes para podermos nos conhecer internamente, saber quem somos, saber o que precisamos fazer para sermos mais, para evoluirmos, para crescermos, para desenvolvermos nossa capacidade espiritual. Os melindres, eles são coisas do passado, né? O egoísmo é algo que deve ser largado pelo caminho. Tudo que está em nós e que não deveria mais estar, certamente um dia não estará. Mas agora está e precisa estar. E nós precisamos passar por isso para podermos ter a capacidade de nós mesmos irmos ao encontro dessas nossas imperfeições e fazermos delas algo menor do que são. Algo que seja capaz, ou que nós sejamos capazes de suplantar no momento em que nós estivermos exercendo o nosso mandato existencial aqui na Terra. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, vai fazer uma síntese e vai dizer assim: dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Emmanuel faz esta síntese de espírita, o nome do teu nome. Não existe espírita isso, espírita aquilo, espírita X, espírita Y, vermelho, amarelo, branco, espírita para cima, espírita para baixo. Isso é coisa de encarnado. Isso é coisa de tolos encarnados. O que existe é o espírito encarnado que sabe da sua existência carnal e que vive na necessidade evolutiva de aprender com os seus próprios erros, de ser consolado nos momentos oportunos, de ajudar nos momentos frequentes, de crescermos juntos em sociedade, que compreende as leis divinas e compreende e aceita Deus do seu jeito, do jeito que Deus é, não do jeito que eu gostaria que fosse, que aceita a religião dos espíritos como sendo algo que me faz chegar ao cerne do ser e encontrar dentro dele Deus, apenas Deus, fazendo de mim um instrumento da sua paz, fazendo de mim um instrumento da sua própria revelação, como Jesus dizia: aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Aquele que vê a mim, vê a energia que flui dentro de mim e que é igual à daquele que me enviou. Eu sou a energia divina, você é a energia divina. Você é o Pai manifesto. Você é aquele que precisa aparecer para iluminar os meus caminhos. Seja para mim as alavancas que me levantam quando eu cair. Seja para mim a palavra consoladora que vai pegar no meu ouvido e vai me dar força para me levantar. Seja para mim os braços que me abraçam e que me fazem sentir absolutamente acolhido neste seio de amor. Seja para mim um irmão sincero e amigo que ouve as minhas palavras, que ouve e entende o meu estágio atual e me orienta e me aponta para as grandezas do Espírito. Seja para mim aquele que me abre os livros corretos e que me ensina nas lições, traduzindo as palavras em mapas orientativos do meu caminhar. Seja para mim o meu futuro e o meu presente. Seja para mim aquilo que se integra em mim, em nome do mais puro amor. Por isso, Espírita, seja o nome do teu nome. Espírita, seja o amor do teu amor. Espírita, seja o teu mandato sobre a terra. Seja corajoso, acredite, não duvide. Acredite em você, nos espíritos, em toda a energia cósmica,
no divino que nos colocou aqui em perfeição. Espírita, mude, aceite o seu mandato de homem consciente, se transforme para ser na terra o ponto de luz que haverá de fazer, enfim, a transição tão desejada deste planeta. Sair do mundo das provas para o mundo da regeneração, o mundo do refazimento, para que possamos brilhar como os nossos companheiros animais, como as plantas e as pedras. Possamos então nos integrar em todo o cosmos, nas estrelas e em todo o infinito, na grande certeza do amor de Deus. Que assim seja em nós o Espiritismo, essa grande bandeira que nos console, que nos eleve, que nos atualize, nos oriente e nos transforme em pessoas melhores, amorosas e cheias de luz. Fiquem com Deus, que assim seja, meus irmãos. Muita paz.